com a palavra o nosso querido Gerson Monteiro. Vamos Bem, envolvê-lo nas nossas melhores vibrações para, como o Gilberto diz, para que ele se sinta em sua própria casa. eu já estou. Bom, prezados irmãos, é como sempre com alegria que retornamos a esta casa e os temas que nós temos abordado aqui na Casa Espírita Eurico Zanulfo são temas que nós buscamos inspiração com base nas obras que nós já publicamos. Nós já publicamos 12 livros e os 6 últimos, através da editora Novo Ser, o último inclusive foi esse, o que a Bíblia não fala sobre Jesus. E, como sempre, nós gostamos de deixar bem claro que todos os nossos livros publicados doamos os direitos autorais para uma instituição beneficente. Os 6 últimos para o Lar Anália Franco, que fica na Avenida Marechal Rondon, 875 no Rocha. Lá nós temos cerca de 85 meninas em regime de creche e também de semi-internato. Lá atualmente estamos como presidente do Conselho Fiscal. Mais do que nunca sei da necessidade financeira da instituição. Bem, o que a Bíblia não fala sobre Jesus, na realidade, procuramos trazer revelações que às vezes passam despercebidas do leitor das obras, e nesse caso foram obras pesquisadas, psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier. O nosso querido Humberto de Campos e o nosso irmão Emanuel, especialmente, eles, através da mediunidade de Chico, revelaram coisas extraordinárias e que enriquece, de fato, o nosso conhecimento acerca de Jesus. Nós começaremos, nesse caso, a mostrar o que está na Bíblia, no Novo Testamento, e que foi enriquecido com o comentário de Emanuel no livro A Caminho da Luz. Quando nós pegamos o Novo Testamento, logo no Evangelho de João, o discípulo mais moço de Jesus, ele começou com 16 anos a se aproximar do Cristo, mas também foi o que desencarnou mais velho na ilha de Patmos. E o nosso João está lá no Novo Testamento. No princípio era o Verbo, claro, Jesus, né? E o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, claro, aqui está se referindo a Jesus, nada do que foi feito se fez. E se referindo mais uma vez ao Mestre, considerou no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu me lembro que quando comecei a estudar o Espiritismo, na Mocidade Espírita desde a Cruz, de Juiz de Fora, por volta dos meus 16 anos, e lendo determinados trechos da Bíblia, no caso, eu não entendi essa história. Eu só fui entender mais tarde, lá pelos meus 20 e poucos anos, estudando o livro A Caminho da Luz, quando Emanuel, no capítulo 1 desse livro, fala da gênese planetária, ou seja, o nascimento da Terra, como ela surgiu, quem esteve à frente. E aí, nós vamos encontrar a explicação para isso. Quer dizer, João estava falando que o Verbo era Jesus. Nada foi feito sem ele. Quer dizer, o responsável pela
coordenação planetária, da gênese, da arquitetura do nosso planeta, é claro, ele e os seus assessores. Só que, para a gente entender quem é Jesus, inicialmente, né? Esse livro aqui é minha modesta homenagem ao Mestre, é minha modesta homenagem a Jesus. De fato, eu fiz com esse propósito. Segundo se sabe, a Terra se desprendeu da nebulosa solar há 4 bilhões e 500 milhões de anos. 4 bilhões e meio. A Terra, faz conta que é o relógio, o Sol, isso aqui saiu uma massa, né, incandescente, e que foi tomando forma até que nós pudéssemos habitar. Então, quando isso se deu, há 4 bilhões e meio. Vamos ainda raciocinar. Segundo consta, Jesus é o responsável por essa, vamos dizer assim, pela essa gênese planetária, estava já na condição de puro espírito, porque ele comandava um grupo e também fazia parte, segundo Emmanuel, de um grupo de espíritos que dirigem o nosso sistema solar e do qual ele, Jesus, é o responsável pela Terra. Assessor Terra. Tem diversos assessores para comandar o nosso sistema solar, os planetas do sistema solar, e Jesus é o encarregado, é o governador espiritual da Terra. Ora, se ele há 4 bilhões e meio de anos já era um espírito puro e perfeito para comandar a formação da Terra, para que ele chegasse até espírito puro e perfeito, deve ter gastado no mínimo uns 4 bilhões e meio. Então, isso é apenas só elucubrações, para que nós possamos ter uma ideia da perfeição do Cristo, do seu progresso. Porque uma vez um parente meu disse assim: Jesus foi um coitadinho, morreu na cruz, coitadinho de lá. Então é isso, né? Nós temos que entender a dimensão do Cristo, né, que há 4 bilhões comandou, preparou a Terra, essa escola admirável, para que nós pudéssemos aqui reencarnar e progredir espiritualmente. Então, fica aí a minha primeira revelação, aquilo que está no Novo Testamento, mas que a doutrina espírita, ou seja, as revelações, no caso de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, para que nós possamos entender quem era o Verbo. João não fala em Jesus, mas o Verbo estava com Deus, nada foi feito sem ele. É uma revelação extraordinária. Então, essa é a finalidade do livro: esclarecer pontos da Bíblia, do Novo Testamento principalmente, que, de fato, não podemos entender sem essas revelações particulares. Uma das questões que mais me tocou nessas pesquisas, isso aqui é fruto de pesquisa desde 78, escrevo para a grande imprensa, jornal Última Hora. Alguém lembra do jornal Última Hora? Quem lembra, levanta a mão, por favor. Traíram a idade, hein? E, ó, ouviu? Inteligente. Não, era o jornal Última Hora mesmo, né? Não, isso era o jornal, esse jornal era do Jornal do Esporte, era outra coisa. Tinha alguma coisa, mas eu escrevia no jornal Última Hora, a partir de lá, depois do Extra. Durante 14 anos, o Extra publicou meus artigos no jornal impresso. Agora eu só sou blogueiro. No blog do Extra, toda semana eu compareço lá. E alguém diz que no futuro vai acabar o jornal impresso, vai ficar os blogs. Bom, tentaram me convencer.
né, me confortar. Eu aceitei. Bom, então, de qualquer maneira, nós entendemos que essas revelações são importantes. E um desses fatos que mais me tocou foi com relação a Barrabás. Barrabás, criminoso comum, marginal mesmo, quando Pilatos ia soltar um prisioneiro durante a Páscoa, que era possível fazer, ele tinha autoridade para isso, o nosso Pilatos, diante de Jesus e Barrabás, a mulher dele já tinha dito, olha, eu sonhei, esse homem é santo, não tem crime, né? E ele realmente já estava preocupado em, naturalmente, levar Jesus à crucificação, a penas máximas, etc. Quando então ele pergunta, bom, esse homem, né, é justo, não tem nada, isso aqui é Barrabás, qual dos dois vocês querem que eu solte? E o povo prorrompeu dizendo, crucifique Jesus e solte Barrabás. E aí, o Barrabás não queria, aliás, o Pilatos não queria esse resultado, porque ele sabe que iria criar problemas também. Embora César, o imperador, tinha dito, olha, se você criar mais alguma confusão aí, tiver derramamento de sangue, perda de soldados, quem vai acabar morrendo é você. Então, ele estava com medo de criar um problema mais uma vez lá na Palestina, né? E foi quando então ele diz, né? Mas esse homem é justo. O que eu faço deste sangue? E aí a multidão prorrompeu. Que o sangue desse justo caia sobre nós, sobre eles, os judeus. E certo dia, na casa do nosso irmão Jorge Gaio, no Rio de Janeiro, o Chico Xavier veio visitá-lo, ele estava muito doente, e nós fomos convidados, fazemos parte do grupo lá de Caratinga. Pois bem, e alguém fez uma pergunta ao Chico, com relação aos judeus, esse sofrimento que o povo judeu estava sofrendo, 6 milhões, e aí o Chico explicou. Eu tenho um livro aqui, Se Faz a que se repara, né? Ninguém paga, a gente repara perante a nossa consciência, em que aí o Chico revela que quando Pilatos oferece o Cristo, puro, sem mácula, e o sangue desse justo, o que eles escolheram e decidiram? Que o sangue desse justo caia sobre nós. E o Chico está caindo até hoje. Então a gente vê, né, nas entrelinhas que há muito esclarecimento através da mediunidade do nosso Chico. Bem, mas nós colecionamos do nosso querido Barrabás um fato, porque quando ele é solto, ele estava com uma ferida na cabeça, e ele sobe o Calvário, já estava começando a chover, aquela coisa toda, e ele então, debaixo da cruz do Cristo, ele começa a se exaltar um pouco. Poxa, afinal de contas, eu marginal, e Deus, né, me soltou, e o justo está sendo crucificado, sofrendo. Ele estava se achando maior, melhor do que o próprio Cristo, né? Bem, nisso, uma gota de sangue do corpo do Cristo, misturado com suor, cai exatamente na ferida da cabeça do nosso querido Barrabás e cura imediatamente. Ele sente a cura imediata. Eu acho que essa revelação, poucas pessoas prestaram atenção no poder do arrependimento.
para perto, né? Fiz. Obrigado. Valeu. Graças a Deus, a catarata, para longe está tudo bem, mas para perto não deu, né? Mas tá bom, graças a Deus, né? E aí, o próprio Barrabás, é que eu gosto de buscar sempre as palavras que foram trazidas pela nossa querida Maria Dolores, está no livro Somente Amor. Agradeço, ó Deus onipotente, a inesperada graça. Curaste-me com o suor de teu Messias, a ferida cruel que me arrasava os dias. Não quiseste salvar quem falava em teu nome e fizeste-me livre novamente. Tomado de orgulho, Barrabás dizia ainda: colocaste-me acima de Jesus. Matei, furtei, prejudiquei. No entanto, vejo-me sob a força de teu manto. Desprezaste a Jesus e libertaste a mim. Livre tal qual me vejo, serei eu o maior? Olha só a pretensão do pobre companheiro, né? Agora, essa revelação, que é claro, não está na Bíblia, não está no Novo Testamento. Por isso tem o meu nome, o nome do meu livro, né? Que a Bíblia não fala sobre Jesus, não está lá. Nisso, um anjo, mas devia ser um anjo da enésima categoria, acima, enfim, espírito de uma elevação muito grande, que velava Jesus aos pés da cruz. Portanto, ele era o representante dos céus, não era qualquer um não. Pelo que a gente entende, se materializou mesmo. E diz para ele: Barrabás, não nos roube a paz, nem blasfemes à frente de Jesus. Entre a tua existência e a senda do Senhor, a diferença é ilimitada. Jesus se eleva em liberdade plena à vida soberana. Quanto a ti, Barrabás, na estrada humana, continuas cativo às correntes da treva que entreteceste em torno de ti mesmo. Nesse momento, Barrabás ficou assustado, pôs-se em pranto e, vergado de dor, angústia e espanto, viu-se debaixo do temporal rude e violento, preso às cadeias do arrependimento. Arrependimento. Solitário, desceu chorando as pedras do Calvário, falando a sós consigo, alarmado e também abatido. Graças te dou, meu Deus, por haver compreendido. Necessito da terra, é preciso aprender. Amigos, é uma lição que só realmente, quando a gente estuda as obras de Chico Xavier, principalmente esses livros de poesia, agora a nossa querida Maria Dolores tem um material riquíssimo de revelação. Tem pessoas, poesia. Amigos, isso aqui é uma revelação em tanto. Poucos de nós talvez prestou atenção ao ler uma obra dessa, mas graças a Deus nunca passou não. Da minha parte eu sempre procurei tirar o extrato dessas lições. Então aí está, uma alma realmente criminoso, mas se arrependeu. E o fato que uma gota de sangue do corpo do Cristo, claro, não foi de propósito, né? Foi dirigido pelos amigos espirituais na cabecinha dele e cura a sua ferida na cabeça. Outro fato também, revelação extraordinária. Jesus curou durante a crucificação. Também é um fato que não me passou despercebido. Quando Jesus ia subindo o Calvário, o morro do Calvário, o Gólgota,
a cruz pesada, ele cai, e o meirinho, o oficial de justiça, tinha por direito escolher alguém do povo para ajudar o condenado a levar a cruz. Isso era de lei. E o nosso querido que foi escolhido era um homem rude, forte, né? E foi quando então Jesus, quando ele pede que ele, o Cirineu é porque ele era de Cirene. O sobrenome das pessoas, na época, era em função da cidade. O nome dele era Simão de Cirene, o Cirineu. Jesus de Nazaré, Paulo de Tarso. Então ele era de Cirene, era uma região próxima, ele era um homem do campo, naturalmente forte e tal. E o oficial diz: olha, por favor, nem sei se pediu por favor, ajude aí agora a carregar a cruz. E aí o Cirineu diz a ele: olha, eu não posso, estou com pressa. Ele se dirigia para o lar. E o oficial de justiça também tinha por lei aplicar o castigo imediatamente, ali mesmo. Eram bastonadas. Conclusão, diz lá no Novo Testamento, né? Cão obedece, mostrando para ele o rebenque. Quando ele viu que a coisa estava difícil, né, Jatobá, qualquer um entraria debaixo da cruz, né? Muito bem. Bom, quando chegou, quem diz isso também é a nossa querida Maria Dolores. Quando ele chega no topo do monte, e Jesus desce a cruz, ele também, o Cirineu disse: Jesus, eu sei que o senhor não tem culpa. Quando eu neguei a carregá-la, não é porque eu tinha alguma coisa contra si, alguma coisa pessoal, é que eu tenho uma filha doente, cega e surda. Estou indo para casa para ampará-la, para cuidar dela, aquela coisa toda. Muito bem. Nisso, Jesus, com simplicidade, sem se alterar, diz que mostra a ele que de fato todo bem feito tem o seu valor, aquela coisa toda, porque o Cirineu, preste atenção, ele foi instado. Hoje ainda é segunda-feira, a gente pode usar, né, a palavra estado, né? Não é muito fácil. Domingo a gente usa estado. Ele foi obrigado. Olha, carrega. Então, ele fez o bem obrigado. Olha só o resultado. Quando ele chega em casa, a filha, que era cega e muda: papai, agora vejo, uma luz surgiu a mim, agora vejo e posso falar. O próprio Cristo, ainda debaixo da cruz, foi lá, curou a menina. Amigos, pouca gente percebe que isso é uma lição extraordinária. Na cruz, sendo crucificado, porque quando nós estamos sofrendo, a nossa dor é a maior. Queremos que ela realmente seja exaltada. Ah, não, nós visitamos lá o Santa Maria, que aliás hoje tem 4 representantes lá do hospital, onde nós temos lá o grupo espírita Maria Nazaré, 57 anos, né? E o doente: não, eu estou doente, eu não posso ajudar o outro. Às vezes carregar um copinho com água, né? Chamar a enfermeira, chamar a dona Verinha, aquela coisa toda, doutor Jatobá. Foi bem. Então as pessoas às vezes, porque está doente, está impossibilitado, esquecem que pode fazer o bem. Agora, só gostaria que vocês meditassem neste ensinamento. O Cirineu foi instado, ou seja, foi obrigado a fazer o bem e recebeu
em retribuição, a cura da filha cega e muda. Agora, vocês já pensaram vir para o centro espírita com boa vontade? Não é aquela história, hoje é dia de reunião, vou lá ouvir aquele orador, está lá o Gilson, o outro, o Gilberto está chegando também, o Jorge, reunião mediúnica. Quer dizer, fazer isso de mau humor, né? Vou para o trabalho e também, né, lá podendo ajudar tantas pessoas. Então, fazer o bem com alegria e praticar o bem. Aquela quadrinha que o senhor declamou aí para mim, o senhor está no céu? Não, eu sei, mas é você mesmo. A do bem. É. Então aí está. Vamos aproveitar, né, o Antônio de Castro, né, pelo Chico. Bom, não. Então, o nosso querido Antônio de Castro resumiu tudo, porque, pelo que nós percebemos, a maior agonia é você chegar no mundo espiritual sem fazer nada. Amigos, nós temos deparado, estamos com 61 anos de espiritismo, ininterrupto, né? Lá de hospital já estamos com 57. Qualquer dia eu vou cobrar lá o fundo de garantia, lá do diretor, né? As pessoas esquecem de que pode ser úteis. O problema da depressão, a questão do trabalho, é que pode perfeitamente diminuir, né? Tirar essas mágoas. Depressão é exatamente sinônimo da pessoa que desistiu de viver. Então, no momento em que ela começa a ajudar o próximo, tem aí a obra social Dona Meca, precisando de voluntários. Há muita coisa para fazer, há muito dente para arrancar, doutor Jatobá, né? Muito dente para arrancar, né? O nosso dentista, né? Que tinha aí o nosso querido, esqueci o nome dele, já desencarnou, que era dentista, hein? Não, é o outro companheiro que, o Ivo, enfim. Então, há muita coisa que fazer. A dona de casa, quantas roupinhas, nosso grupo, agora eu passei o comando para os mais jovens, eu me considero jovem, mas eu passei para os mais jovens, né? Lá, roupinhas, por ano mais ou menos, uns 300 enxovais, né? Certo dia no Hospital Santa Maria, tinha uma internada que estava grávida. E eu disse, pode deixar, e no domingo seguinte, levei um enxovalzinho para ela, para essa criatura. Amigos, o marido preso, ela grávida e outro filho com uma vizinha. Quando ela viu o enxovalzinho, ela começou a chorar de alegria. Quando tem tanta mulher nova e bonita aí querendo abortar, o corpo é meu, né? Espíritas, fiquemos alerta, porque o Brasil corre um sério risco da nossa legislação acabar utilizando o aborto como até medida de planejamento. Tem um filme aí, Blood Money, aborto legalizado nos Estados Unidos, que eu assisti e fiquei apavorado com o que acontece nos Estados Unidos. Agora, vocês já perceberam? De vez em quando é um tufão que acaba numa cidade dos Estados Unidos, vem um terremoto, vem não sei o quê. Vocês já perceberam isso? Sabe o que é isso? É a natureza se revoltando. Chico Xavier chegou a falar sobre isso. O dia que aqui no Brasil a nossa legislação permitir pena de morte, aborto, etc., que a natureza iria se revoltar. E é isso lá. Vocês podem observar. Determinados países em que é vulcão,
é uma forma da natureza reclamar os seus direitos. Portanto, é importante que nós possamos fazer o bem, não custa nada. Então, essa mulher, lá no hospital, fazendo tratamento, graças a Deus, saiu curada, porque a barriguinha dela não estava muito crescida, não. E ela estava com medo de que a criança nascesse também doente, né, com a tuberculose. E disse assim, olha, eu criei uma menina até os 5 anos, a mãe dela era internada aqui, e o filho que ela teve aqui no Santa Maria foi o filho que saiu mais perfeito. Tinha um que era doente mental, o dedo do outro era não sei o quê, a outra com problema também no joelho, etc. Foi a filha que saiu mais perfeita, enquanto ela estava aqui internada no hospital. Foi ter lá no São Sebastião. Lá no São Sebastião. Pois bem, conclusão, quando já cheguei no domingo passado, como que a gente pode ajudar com as palavras, fazer o bem com as palavras? A barriguinha dela tinha crescido, porque o medo dela, a mente, estava retraindo. No momento que eu disse que a criança podia, e é fato isso, né? Graças a Deus, ela saiu de lá, graças a Deus. Então, é isso aí. Ela chorou. Essas lágrimas foram de alegria para quem? Para as costureiras, para aquelas mãozinhas. Certa ocasião, Chico Xavier estava atendendo muitas pessoas, só para saber se é até meia-noite ou até que horas. Até que horas? Tá. Eu gosto dessa casa por causa dessa alegria, né? Para mim, espiritismo é isso, né? Tem que haver alegria, né? Mas o Chico estava atendendo, nisso tinha uma moça na fila, aí o Chico chamou para que ela viesse até perto dele. Aí ele olhou assim para ela, vendo um espírito, diz assim, quem é dona fulana que está aí do seu lado, aquela coisa toda? É sua mãe? Ah, depois, né? É sua mãe? Não. É o seguinte, essa criatura era pobre, não tinha muita coisa. Ela pegava retalhos de amostras grátis de tecidos. Eu trabalhei com árabe, né, aqui na Praça da República, fala até um pouco de árabe, né? E as amostras o pano era furado e colocava-se 2 grampos com cartolina. Ela recebia esses panos furados das amostras e fazia roupa para as crianças, mas costurando, bordando florzinhas em torno do buraquinho com amor. Sabe o que o Chico disse? Que desceu do mundo espiritual, e era essa entidade que estava, desceu do mundo espiritual, essa entidade de muita luz, para poder ajudá-la. Quer dizer, fazer as coisas com amor, né? Há muita atividade no movimento espírita, mas tem que fazer com amor, né? Dentro das nossas possibilidades. Bom, eu também recolhi, porque eu gosto muito dele, do livro Fotos da Vida. O nome do livro é isso, não é Fatos, não, é Fotos da Vida. Aquele jovem que está no livro Somos 6. Isso, está afiado, hein? Augusto César. Muito jovem, muito bonito, gosto muito daquele rapaz. Desencarnou com 27 anos. E tem esse livro que ele preparou e entregou a Emanuel. Vocês verem que o garoto era bom. E ele entregou a Emanuel esse livro numa pasta, Emanuel que conta, e o prefácio. E pediu que Emanuel depois visse, que o Emanuel que dava o índice, ou seja, imprimato, podia ser publicado, mas queria que ele desse os títulos
E o Emmanuel, não, você pode dar os títulos. Ele deu. O nome do livro é Fóssil da Vida. Tem um caso muito interessante que ele colocou: desencarne, por favor. Porque ele, por volta de 27 anos, morreu afogado, parada cardíaca, aquela coisa toda. 10 minutos depois, óbito. Quando ele chegou no mundo espiritual, e ele era um rapaz dedicado ao bem, fazendo já a caridade, etc. Leiam as obras do nosso querido, as mensagens dele, pelo Chico. E o nosso Augusto César tinha uma reunião lá no mundo espiritual, em que você pode fazer sua queixa, sua reclamação. Uma vez eu contei isso num centro espírita, na Cruzados Militares, e a minha neta, por volta dos seus 12 anos, estava presente. Aí no carro estava eu e a Márcia, minha filha. Vovô, quer dizer que lá a gente pode reclamar? Eu, pode. Muito bem. Só que ela já desencarnou com 26 anos com câncer, né? Também. Bom, e aí, ele disse, mas vem cá, lá na Terra, com tanto recurso médico, etc., poderia ficar mais, enfim, na Terra. Aí o responsável pela reunião disse, olha, mais tarde você vai saber por que nós te chamamos. Mais tarde, tal coisa, tal. Passado 12 anos, está lá, desencarnação de favor. Aí, fulano de tal, Augusto César, está lembrado que nós prometemos explicar a você? É o seguinte, se você ficasse na Terra, até podia, mas olha, você ia ficar paraplégico. Quem empurrar a cadeira de rodas é a sua mãe e a sua irmã. Seu pai ia gastar, eu vou usar uma gíria que eu não gosto, ia gastar os tubos e não ia conseguir a sua cura. Por outro lado, também tu ia receber 2.000 e poucas injeções. Quem é que gosta de tomar injeção pode levantar a mão. Eu, porque tomo insulina, eu mesmo tenho que me aplicar. Então, tem que gostar mesmo, né? Bom, visitas, 1.200 e poucas visitas. Aquelas visitas que é só para olhar, como está para depois contar. E ele, fulano, outro, enfim. Então, as autoridades espirituais acharam por bem, 10 minutos depois, trazer você para cá. A sua desencarnação foi de favor. Portanto, isso é possível acontecer. Bem, mas nesse livro Fatos da Vida, tem um fato que ele narra, a paciência está registrada nos céus. Ele conta que Jesus havia atendido muitos doentes nas cercanias, lá por Betânia, estava de regresso à casa de Pedro, Cafarnaum, já fazia noite, e Pedro percebeu que Jesus estava cansado. Muita gente acha que Jesus, né, estava cansado. E aí, já parece que fazia também, ia chover, ele achou por bem buscar um repouso, passar uma noite na casa de alguém, quando ele percebeu uma luzinha e se dirigiu para lá. Mas ele achou que fosse uma casa, alguém. Era jogador de Séforis, era uma espécie de um cassino. Aliás, lá em Minas Gerais, São Lourenço, naquelas regiões mais afastadas, tinha sempre um cassinozinho com a luzinha vermelha, eu passava de carro, via isso. Bem, quando chegou, pediu, nós queremos passar a noite aí. O cidadão muito rude, olhou assim para ele, foi falar lá com o chefão, dono do cassino. Disse, não, nós temos 2 almofadões, coloca eles lá, uma noite só. Aí colocou, Pedro ficou num almofadão de cá, que isso é muito árabe, né, almofadões, e Jesus deitado aqui e tal. Lá pela tantas, um dos jogadores disse assim, será que eles não são ladrões? Olha só, era bom trazer um para cá
dar umas bastonadas para ver que eles não podem brincar com a gente, com quem eles estão se metendo, né? Aí um dos jogadores foi lá, o Pedro estava do lado de cá, pegou o Pedro, levou lá fora e 30 bastonadas na perna. Interessante, a mumunhação. Vocês sabem o que é mumunha? Tem pessoas que não reclamam, está sempre reclamando, tal. Pedro devia estar exatamente lamuriando, né? Aí Simão aceitou com paciência e, voltando para o quarto a choramingar, narrou a Jesus o acontecido. O mestre então lhe disse: conserva a paciência, Simão. A paciência é uma luz perante o Pai Celestial. Jesus aí ajeitou Pedro nos almofadores, no outro almofadão onde ele estava, e deitou no lado de cá. Ajeitou lá onde ele estava, direitinho, e ficou do lado de cá. Lá pelas tantas, um dos jogadores disse assim: vem cá, não é justo. Um só apanhou. E o outro? Aí lá o chefe do cassino: então traga o outro lá, para poder também. Só que na hora, como Jesus ele tinha apanhado o Pedro aqui, foi lá para pegar o outro e pegou o Pedro novamente. O nome dessa lição é: a paciência está registrada nos céus. Voltando à cama, lamuriar-se, Jesus repetia: Simão, tenha paciência. A paciência é registrada nos céus. A caminho de Cafarnaum, o mestre, quebrando o silêncio, disse a Pedro: Simão, pense em nossos compromissos. Você foi agredido, apanhou e sofreu, mas é justamente assim que o Pai que está nos céus manda tratar os meus seguidores. Nisso, Simão lançou um olhar, aquele olhar de martelo, né, para Jesus, estranho, e disse contrariado: é por isso, mestre, que vós os tendes poucos. Tendes poucos, por isso que... Bom, paciência. Vocês sabem o que é paciência? Senhora? Dona Leni dizia que o Chico, que a paciência do Chico irritava. No SOS, livro de Emmanuel pelo Chico, ele diz que quando você repetir, quando alguém perguntar a você 5 vezes, ouviu, Verinha? 5 vezes a mesma coisa. Pergunta ao Jatobá 5 vezes. E o Jatobá 5 vezes, disse assim, sem se irritar, sem mudar o tom de voz. Aí eu descobri isso no SOS, lá no centro, a gente ensina logo, primeira coisa. A minha primeira esposa, porque ela já desencarnou com câncer, a Janete, eu ensinei ela. Na semana seguinte, em casa, ela me perguntou, fez uma pergunta, aí, passado mais algum tempo, Gerson, a mesma coisa. Aí eu já não te falei ainda há pouco, quer dizer, gasguito, né? Da segunda vez, mas lá no centro você falou que eram 5 vezes. Eu sempre fui a Minas Gerais, né? Juiz de Fora 5 anos, em Minas me casei, lua de mel, etc. E sempre todo ano fazia a unificação lá, fazia palestras. E eu me lembro que lá uma vez no centro eu falei sobre isso, questão da paciência. Aí, ano seguinte, estou passando na Getúlio Vargas, né? Aqueles compadres, outra, a gente era, outra, compadre, aquela coisa, me dou muito bem com eles. Diziam até que eu podia ser prefeito de lá, porque, bom, aí, seu Gerson, ó, aquele trem que o senhor falou,
das 5 vezes, o trem é bom mesmo. Uai, porque o mineiro é o seguinte, João e Maria vão para a estação, Maria, põe os trem no chão, onde a coisa chegar, a gente pega de novo. A coisa é o trem, e o trem é a mala. Né? Bom, mas que trem é esse, compadre? Que negócio de 5 vezes, né? Aí, diz que, mas como? Ah, minha mulher me perguntou uma vez, como o senhor vai? Eu respondi direitinho, e tal. Segunda vez, respondi. Terceira vez, como o senhor falou. Quarta vez. Na quinta vez. Agora, na sexta, seu Gerson. Aí eu explodi, né? Eu digo, não, compadre, é 5. É 6, é igual 7 vezes, 70 vezes. Né? Bem, agora, certa ocasião eu perguntei a um amigo meu, companheiro espírita, falando, né, sobre paciência e tal, se ele disse assim, não é 5 vezes não por dia, é 30 vezes. A mãe dele sofreu Alzheimer. Aí é que a pessoa vai testar mesmo a paciência. Né? Bom, tem tanta coisa boa aqui, que está no livro, né? Sobre Natal de Jesus, já que já estamos chegando perto, quem me contou isso foi Dona Suzana Mozinho. Conheceram? Bem, está com 90 e poucos anos. Está encarnada e morando aí do governador. Dona Suzana Mozinho contou que Jesus, no dia de Natal, ele desce à terra entre 24 horas, de 24 e 1 hora da manhã do dia 25. E ele vem recolher aquelas pessoas abandonadas, já desencarnadas, que o mundo realmente abandonou, etc. E segundo o Chico, espíritos para acompanhar Jesus nessa descida levam 10 anos. 10 anos para acompanhar o Chico. Aliás, Jesus nessa caminhada. Naquele livro Antologia Mediúnica do Natal, tem o caso da Mariazinha. Aquela menina morreu, a dona Suzana aí me revelou, que no livro não está, em Fortaleza, na capital do Ceará. Morreu em frente a uma padaria na noite de Natal. E Jesus veio recolhê-la. É lindo esses versos, né? Muito lindo, né? Então, é exato, né? Jesus veio recolhê-la. Mas nas obras também do Chico, além desse caso de Mariazinha, nós temos ainda outros fatos que foram narrados. Esse da Mariazinha foi a Francisca Clotilde. Francisca Clotilde foi uma poetisa, professora, uma mulher extraordinária. Se vocês ouvirem a Rádio Rio de Janeiro, aos domingos, no programa de 10 minutos, Poetas e a Poesia Espírita, a Ângela Delu apresentou a biografia da nossa querida Francisca Clotilde, aí que eu fiquei sabendo quem era. Espírito de uma elevação muito grande. Mas, além da nossa Francisca Clotilde, temos também do Cornélio Pires, o Natal de Maria, pelo Chico. Noite, Natal. Na hora derradeira, sozinha no brejão, com sede e fome, morre jogada a febre que a consome, a velhinha Maria cozinheira.
Lembra o Natal dos tempos de solteira? Olha a esteira enrolada e o chão sem nome. Mas de repente, vê que tudo some. Está livre do corpo e da canseira. Ouve cantos no céu que se descerra. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Maria, sem querer, sobe espantada. Nisso, irrompe do azul divina estrela. Alguém surge. É Jesus a recebê-la no sublime clarão da madrugada. O Chico também revelou que quando ele está psicografando e ele vê a cena, diz que é uma emoção muito grande. Há também um outro fato, é do nosso querido João de Deus, Simão, o mendigo, doente, pobre, velhinho, o desditoso Simão, arrimado a seu bordão, andava devagarzinho, pés e mãos em chaga aberta. Lá ia o velho coitado, enfermo, desamparado e humilde na estrada incerta. E vai mais adiante. Chegou, enfim, um momento em que o velho sofredor caiu de frio e de dor na estrada do sofrimento. Escuta, meu bom Simão, não temas, querido amigo, sê forte, eu estou contigo. Chegaste à ressurreição. Não chores, estou aqui. Terminou tua aflição. Estás em teu coração. Pensavas que eu te esqueci? Enquanto o mundo enganado atormentava-te ao peso de zombaria e desprezo, zombaria mesmo, eu sempre estive ao teu lado. Teus prantos e tuas dores são hoje a luz que tiveste no campo do amor celeste, repleto de eternas flores. E Jesus, em voz mais terna, concluía: vem, Simão, a doce consolação do mundo de luz eterna. E Simão, chorando e rindo, a seguir ditoso mestre, esqueceu a dor terrestre no céu venturoso e lindo. O caminho era de estrelas, de tão sublime matiz, que o pobre ria feliz, sem saber como entendê-las. No outro dia, ao reconforto do sol, de coroa erguida, acharam Simão sem vida, o mendigo estava morto. Esse é o Jesus que eu conheço. Porque desde garoto, lá em casa tinha uma Bíblia, era a Bíblia mesmo, velho, tal, aquelas figuras de Jesus, lá em cima, mandando nego para o inferno, aqueles abismos. Eu tinha um pavor desse Cristo. Eu tinha medo, e aquilo me colocava medo. E, graças a Deus, aos 16 anos, comecei a estudar. Pergunta 625, Livro dos Espíritos. Qual o Espírito que realmente Deus nos ofereceu como modelo e guia? Jesus. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus. E comecei a ler Boa Nova. Aí é que eu entendi quem foi Jesus. O Jesus que eu revelo nessa obra é o Jesus que eu conheci. O Cristo que não mandou ninguém para o inferno. Se vocês observarem, os maiores pecadores do Evangelho, em momento nenhum Jesus mandou para o inferno. Vamos começar? Aí está lá no Novo Testamento. Que diz, não, ele falou inferno, inferno eterno, as chamas, né, o fogo eterno. Só que o
o nosso querido professor lá de Brasília, que era professor de grego, autor do Minuto de Sabedoria, o Carlos Torres Pastorinho, ele disse que a tradução está incorreta. É fogo imanente. Ou seja, é o remorso que Barrabás sentiu. É o remorso, é o fogo imanente. Imanente é na própria criatura. Jesus não falou em tempo, fogo eterno. Pois bem, então, Jesus, primeiro, Zaqueu, desce aí da árvore, a salvação entrou na tua casa e era corrupto. Parece que não existe mais isso hoje em dia, mas na época já existia. Já. Tanto que ele, olha, o que eu afanei eu vou distribuir, né? Muito bem. Seria muito bom aqui no Brasil, que muito dinheiro viria da Suíça, das Ilhas Caimã, etc. Bem, aí Maria Madalena. Há quem diga que não, ela não era prostituta. Amigos, leia Boa Nova. Ela era uma prostituta de luxo, vivia numa vila principesca, viu Jesus, foi ao encontro dele na casa de Pedro. Quando Jesus está conversando com Madalena, Pedro passou assim na porta, vendo, essa mulher, querendo enganar Jesus, tá com aqueles olhão, martelo. E aí foi que ela perguntou, mestre, e quando o senhor foi embora? Minha filha, o amor cobre a multidão de pecados, né? Vai fazer o bem. Ela foi ao encontro dos leprosos e acabou morrendo dessa forma. Então não mandou para o inferno. A mulher adúltera, em plena praça pública, e quando ela vê Jesus, ela se dirige a ele. Esse fato é muito bem relatado por Humberto de Campos no livro Boa Nova. Se vocês quiserem saber quem foi Jesus que fez, o livro Boa Nova, Jesus no Lar e no Roteiro de Jesus. Um livro que eu apresento os capítulos de Humberto de Campos, editado pela FEB. O livro é do irmão X. Eu fui só apenas o irmão Y. Então, esses 3 livros. Bom, mestre, Moisés manda apedrejar e tal. E tu que dizes, né? Ele baixa a cabeça, escreveu. Foi todo mundo embora, porque ele podia atirar a pedra. A lição é essa, ele podia atirar. Aí, alguém te condenou? Segundo Humberto de Campos, ela nem respondeu, ela sorriu. Não, né? Aí vai e não peques mais. Amigo, se o inferno existisse, diz Allan Kardec, jamais teria sido obra de Deus. Aí, os maiores pecadores, né? Prostituta, etc., ladrão, corrupto, o outro, os 2 ladrões, para a gente terminar, porque já está em cima da hora. Os 2 ladrões, Dimas, o bom ladrão. Aliás, dizem que não existe bom ladrão, ou é ladrão ou não. Bom, mas está lá. E o Gestas, que era o mau ladrão, revoltado. O Dimas era um ladrão que a gente chama de pé de chinelo, que rouba galinha, né? Esse vai para a cadeia mesmo. Agora, quando você tem advogado para gastar e ao Supremo Tribunal Federal, vocês estão vendo a lenha que está dando, né? A tal justiça humana, né? Justiça humana. Pois bem, e aí, ele lá de cima, quando percebeu, mestre, quando o senhor chegar lá na vida espiritual, etc., lembra de mim, que ele se arrependeu. Aí o Cristo diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, naquele momento. Porque, sabem por quê? 3 dias após a desencarnação de Jesus, quando ele aparece a Maria Madalena, ele disse, não me toques, porque ainda não subiu meu pai. Ele não tinha mentido ao bom ladrão. 3 dias depois. Porque paraíso é estado de consciência. Inferno também. E nisso, quando então o Cristo deixa bem claro, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Jesus, em momento nenhum, mandou os maiores pecadores para o inferno. E esta obra
E esta obra é para revelar o Jesus que eu conheço e ofereço aos meus amigos e leitores. Que Deus nos abençoe. Bom, Belmiro Braga. Então leia, por favor. Pode ler? Beijaram-se um dia dos astros da eterna luz, Jesus, filho de Maria, Maria, mãe de Jesus. Belmiro Braga foi um poeta lá de Juiz de Fora, rapidamente, ele mandou poesias pelo Chico através do livro Parnaso Além Túmulo. E certo dia, como escoteiro, acampei com o neto dele, o Braguinha. E aí o Braguinha, a associação de escoteiro era católica, mas o padre Islam me tolerava como espírita, e ele também. Ele disse assim: eu vou te contar uma coisa. É o banco da cama, num sol bonito em Minas Gerais. O papai, quando viu a poesia do vovô no livro Parnaso Além Túmulo, ele intimou o Chico a mandar o original da psicografia. Sabe quem era o general Braga? Comandante da 4ª Região Militar, Minas Gerais, toda aquela região, 4ª Região Militar. Aí, um belo dia, o papai a gente está em casa, papai recebe um envelope, e envelope mandado pelo Chico. Ele pega o original da poesia do vovô, a letra do vovô quando em vida. Estilo, vocês sabem que é impossível. Ele é autor daquela quadrinha que tinha lotação antigamente. Não sei se vocês andaram de lotação aqui no Rio de Janeiro. Bom, nasceu, graças a Deus. Por isso que E aí, estava lá. Na vida, na estrada da vida, subi morros e afinal te digo, se entre amigos encontrei cachorro, entre cachorro encontrei-te amigo. Que Deus nos abençoe. 9 horas.